Olá pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre os transistores. Transistores, pessoal, são componentes eletrônicos que simplesmente e modestamente revolucionaram todo o mundo da eletrônica. E na realidade, não só o mundo da eletrônica, mas tudo que influencia a humanidade no que tange a tecnologia. Por quê? A partir do desenvolvimento desses componentezinhos aqui, pessoal, que a gente vai conhecer o funcionamento deles hoje, simplesmente o mundo se transformou. A partir desses componentes foi que nós tivemos a possibilidade de termos hoje um celular na nossa mão, de termos um notebook, de termos um computador, de termos uma TV que você simplesmente coloca na parede, tem a espessura de um dedo. Enfim, toda a tecnologia que nós temos hoje veio justamente por conta desses componentes. Antes da existência do transistor, os equipamentos funcionavam, o que era utilizado antes do transistor era um componente chamado válvulas eletrônicas. Eram isso daqui, pessoal, como que lâmpadas. Antes dos transistores, nós utilizávamos válvulas eletrônicas. E esses componentezinhos, eles queimavam muito facilmente. Então, olha o tamanho de um componente desse. Não eram componentes pequenos. E isso acabava fazendo com que os computadores fossem gigantescos, equipamentos muito grandes, que consumiam muita energia e que esquentavam pra caramba. Olha o tamanho desses computadores, pessoal. Isso eram computadores. O que hoje você tem na palma da sua mão no celular é muito mais potente do que o computador que você está vendo aqui na foto, que ocupava um prédio inteiro. Ok? Por quê? Esses equipamentos utilizavam válvulas. E válvulas, além de queimarem facilmente, ocupavam muito espaço físico. Ok, pessoal? Somente aí a título de informação e de curiosidade. Depois vocês podem até dar uma pesquisada, uma aprofundada sobre a questão, mas creio eu que se você está fazendo esse treinamento, você conhece a história da informática e sabe muito bem a importância dos transistores para a revolução da informática. Okay? Hoje nós sabemos que, por exemplo, um processador de um computador, ele possui um grande número de transistores no seu interior. E cada vez essa quantidade vai ficando menor. É o que possibilita nós termos um processamento, é o que possibilita você estar vendo essa imagem nesse exato momento, de estar escutando a minha voz e de estar compreendendo essa aula. O que possibilita isso simplesmente são transistores. E o que são transistores? Enfim, transistor, pessoal, é simplesmente uma chave de liga e desliga. Tá ok? Temos um terminal onde passa uma corrente elétrica, onde ela entra. Temos um terminal por onde essa corrente elétrica sai. E temos um terminal que serve como chave de fecha e abre. É como se fosse, então, uma porta, que ela é fechada e ela é aberta, à medida em que é feita a necessidade desse abre e fecha, à medida em que necessitamos, ou à medida que o circuito necessita. Então, os transistores vão trabalhar dessa forma, viu, pessoal? Então, nós vamos ter dois tipos principais de transistores. Temos diversos tipos de transistores, pessoal. Como você pode ver aqui por cima, temos muitos tipos. Mas os tipos mais conhecidos são os transistores de junção bipolar e o transistor de efeito de campo, que é os que nós vamos falar hoje, ok? Os transistores de junção bipolar são conhecidos como os transistores NPN e PNP.
E os transistores de efeito de campo são conhecidos como os transistores de canal N e canal P. Nós não vamos ver aqui, mas serão conhecidos como canal N e canal P. Ok? Vamos conhecer aqui primeiramente o encapsulamento de alguns deles. Olha, vocês veem que o encapsulamento deles varia bastante, dependendo aí da necessidade. Por exemplo, esse transistor aqui, ele possui essa parte metálica em cima e aqui do outro lado dele. Por quê? Porque esse componente ele esquenta bastante. Então, essa parte aqui ela vai parafusada num dissipador de calor que vai dissipar o calor desse componente. Inclusive, nessa parte aqui é colocada uma pasta térmica para dar uma melhor condutividade térmica para o dissipador. Ok, pessoal? Aí a título de informação, olha só. Desse jeito aqui, ó. Essa parte aqui você coloca uma pasta térmica e ela vai ficar em contato com o dissipador de calor. Beleza? Temos diversos tipos de transistores. Outro tipo de transistor muito conhecido é o transistor SMD, que é o tipo que nós mais encontramos nos nossos famosos e temáticos notebooks, que é o que a gente está estudando, não é mesmo? Então vamos ter diversos encapsulamentos. Os mais populares nos notebooks são nesse encapsulamento aqui, ok, pessoal? Tamanho 150.000 chamado, e também nesse encapsulamentozinho bem aqui, viu, pessoal? São os encapsulamentos mais conhecidos nos notebooks. E a gente vai conhecer como é que eles se comportam. Não importa o tipo de encapsulamento, todo transistor vai ter 3 terminais. Ah, mas eu estou vendo um transistor aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernas. Como assim são 3 terminais, Girlei? Ok, que aqui são 3 terminais, mas aqui são 8. Aqui são 4, aqui são 3. Como assim são somente 3, se há alguns que possuem mais perninhas que outros? Vocês vão entender, vamos ter paciência, vocês vão perceber que mesmo aqui tendo 8 terminais, são 3 saídas. Ok, pessoal? Então, vamos logo lá adiante, vamos começar a conhecer aí os nossos transistores de junção bipolar, ok? O NPN e o PNP. Então eu vou abrir uma imagem aqui e a gente vai começar aí a compreender o funcionamento dos transistores, tá, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer o nosso estudo de uma forma que não confunda muito a gente. Então, eu vou fazer uma aula bem específica e vou colocar links para vocês se aprofundarem depois com mais paciência, com mais tranquilidade, depois de digerirem essas informações contidas nessa aula aqui, ok? Até porque esse tema de transistor é um tema um pouquinho chato de se absorver. Então vamos ter detida atenção, eu vou passar da melhor forma possível, eu vou me esforçar em simplificar o máximo possível para que você consiga ter uma visão clara de como se comportam os transistores, os tipos deles, como identificá-los, como testar eles, para que você consiga então se aprofundar no estudo desses componentes e compreender o funcionamento dele no circuito. Ok, pessoal? Então, muito bem. Temos aqui o transistor de junção bipolar. Beleza? Transistor muito conhecido, não tão utilizado nos notebooks. Ok, pessoal? Nos notebooks são utilizados mais os MOSFETs mesmo, que é o transistor de efeito de campo. E o que acontece? Temos aqui as nomenclaturas dos transistores bipolar. Na realidade, justamente transistor bipolar, o canal PNP e canal NPN. Pô, Girlei, se eu já não estou entendendo o que é que tu está falando aí, cara. Vamos explicar melhor. Então vamos lá. Um transistor é um componente feito de um material semicondutor. O que é um material semicondutor, pessoal?
Um material semicondutor é um material que ele vai conduzir dependentemente da forma como ele é excitado. Não entendi ainda. Vamos lá para o diodo. Você lembra da aula do diodo, não lembra? No diodo a gente viu que ele conduz de um lado e do outro lado ele não conduz. Beleza? Por que que o diodo vai conduzir de um lado e do outro lado ele não vai conduzir? Simplesmente porque aquele diodo ele é dopado de uma forma em que ele vai conduzir quando ele for excitado de certa forma. Então, se eu coloco uma corrente negativa, ele não vai conduzir. Por quê? Porque ele vai entrar em choque. Ele não vai conseguir passar pelo material semicondutor. Então, o material semicondutor, quando se deparar com a corrente negativa, no caso do diodo, ele não vai conduzir. Okay? Ele vai simplesmente se tornar um isolante. Mas se vier uma corrente positiva, o diodo ele vai deixar passar. Você entendeu aí como o diodo? Então, isso é um material semicondutor. Então, existem materiais semicondutores dopados positivamente, existem materiais semicondutores dopados negativamente. Então, a positivo e a negativo. Então, quando temos aqui uma simbologia PNP, significa que temos, vamos explicar aqui. Aqui, pessoal, é chamado coletor, tá ok? Tem um Czinho de coletor. Tá aqui, coletor. O E é de emissor. E B é de base. Ok? Então, temos a base, o coletor e o emissor. Então, é o seguinte, vamos lá. Aqui, nós temos um material semicondutor P. Aqui temos N. E aqui, vamos lá, temos P. Ou seja, temos P, N, P. Ok, pessoal? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui do outro lado. Mas só que aqui teremos N, aqui teremos P, e aqui teremos N. Beleza? Deu para pegar até aí? Muito bem. Vamos continuar. Agora, pessoal, continuando, vamos entender qual é a dessa setinha aqui. Beleza? Então, essa setinha aqui, você vê aqui que no canal PNP, ela está indo do emissor para a base. E do canal NPN, ela está indo da base para o emissor. Beleza? Deu para pegar aí? Tranquilo. Quando ela vai do emissor para a base, nós temos o canal PNP. Quando ela sai da base para o emissor, nós temos o canal NPN. Beleza? Decore isso, pessoal. Quer uma dica para facilitar isso? Imagina só, a setinha ela está penetrando, vamos usar esse termo, penetrar, na base, no canal PNP. Okay? Então, ela está penetrando na base. Então, pego o P de penetrar e N na. Teremos o PN. E aí, você só completa com P mais à frente. Tá ok? Então, temos PNP, ou seja, penetra na base. Ok? Então, é PNP. Então, quando a seta entra para a direção da base, teremos PNP. E o contrário também. Então, quando ela não, olha, NP, penetra, ou seja, não penetra na base, teremos o NPN. Essa é uma técnicazinha utilizada por algumas pessoas para estar decorando aí a lógicazinha. Eu creio que você não vai mais confundir depois de ter aprendido isso. Ok, pessoal? Olha só. Penetra na base, não penetra na base. Penetra na base, PNP. Não penetra na base, NPN. Beleza?
Deu para compreender aí? Espero que sim. E então, vamos lá seguir adiante. Qual é a função dessa questão do PNP e do NPN? Vamos esclarecer isso aí, pessoal. Seguinte, vamos pegar aqui como, por exemplo, o canal PNP. Então, na base, nós teremos o Nzinho. O que isso significa, pessoal? No canal PNP, a tensão da base, pessoal, ela é menor que a tensão no coletor. Então, temos aqui o coletor e a tensão na base, olha, ela vai ser menor do que a do coletor. Vamos nos guiar por isso. Então, quando a tensão na base for menor que a do coletor, você já vai saber que você tem um canal PNP, ok? Você vai ver a tensão no coletor, está lá 12 volts. Você vai ver, mediu lá com o multímetro, na base tem 6 volts. Você já vai matar a charada, ou seja, a tensão na base ela é negativa em relação à tensão do coletor. Agora você entendeu essa história do negativo, né? Então a tensão da base ela vai ser negativa em relação ao coletor, ok? No canal NPN, pessoal, a tensão na base ela vai ser maior que a tensão do emissor. Ou seja, a tensão do emissor vai ser negativa em relação à tensão da base, que vai ser mais positiva. Então aqui, por exemplo, se tivermos 12 volts nesse circuito, na base nós teremos que ter uma tensão maior do que esses 12 volts para fazer o quê? Para fazer com que o transistor chaveie e a tensão passe direto. Então, dependendo da tensão da base, o transistor ele vai chavear, fazendo com que a tensão passe direto. Então, por exemplo, eu tenho um transistorzinho NPN, onde a tensão da base tem que ser maior do que a do emissor. Então, nesse caso aqui, imagina só que eu tenho 12 volts aqui, querendo passar, mas só que aqui eu tenho 5 volts. Esse transistor ele não vai chavear, porque é um canal NPN. A tensão tem que ser mais positiva, ok? Nesse circuito só funcionaria essa lógica se fosse no canal PNP, que aí sim o transistor chavearia, ok? Creio eu que você conseguiu compreender aí a diferença do transistor de canal PNP para o NPN, não foi? Agora vamos conhecer os nossos transistores MOSFET, muito popularmente utilizado nos notebooks. Então, guarda aí que a gente vai passar agora para os transistores MOSFETs. Pessoal, aqui temos então a cara do transistor de efeito de campo, MOSFET, que é muito utilizado nos notebooks. Vai ser o nosso objeto de estudo e foco, vai ser nele. Porque tudo que servir para esse, pessoal, para o canal NP, vai servir para o canal NPN e BNP. Então vamos focar a partir de agora aqui no transistor de efeito de campo, no caso o famoso MOSFET. Então, diferentemente do que nós temos no transistor de junção bipolar, onde temos NPN e PNP, aqui nós teremos simplesmente canal N e simplesmente canal P. Primeiro ponto de diferença vai ser esse. Segunda diferença que a gente vai ter é o seguinte: a direção das setas. Tá ok, pessoal? Então, lembra que a primeira letra daqueles lá que a gente viu, NPN e PNP, por exemplo, NPN, a primeira letra vai ser N. Então, o NPN vai se comportar como o N. Então, aqui você pode até colocar aqui, olha, NPN. Lembra disso? E o P você pode colocar aqui, por exemplo, olha, PNP. PNP. Mas vamos deixar no ICRU como está aqui, que é para a gente se guiar. No canal N, pessoal, diferentemente do NPN, que a seta não penetra, aqui a seta literalmente, olha, está penetrando, está indo da base, na realidade, do emissor para a base. Mas só que nesses transistores aqui, nós não possuímos emissor, coletor e base. Nós possuímos o que? Nós possuímos source,
teremos, deixa eu editar aqui, ok, source, ficou com a letra vermelha, mas tudo bem. Aqui eu tenho gate, ok, e aqui eu tenho dreno. Beleza, pessoal? Então eu tenho o meu gate, o meu source e o meu dreno, gate, source e dreno, beleza? Da mesma forma aqui, gate, source e dreno. Ok, pessoal? Então, diferentemente do transistor de junção bipolar, aqui vai ser o inverso. Na questão da nomenclatura aqui, da cara das setinhas, vai ser o inverso. Se no N, PN, a seta, ela não penetra, aqui ela penetra. Então, aqui comparamos o canal P com PNP. Lembra da primeira letra? PNP. Seria de penetra, mas olha só, no transistor de efeito de campo, no MOSFET, ela não penetra. Beleza, pessoal? Questão da simbologia tem essa diferenciaçãozinha aí, e o nome também não é mais base, coletor, emissor, é gate, source e dreno. Ok, pessoal? Muito bem. Seguindo adiante. Da mesma forma como o anterior, vai se comportar esse daqui, pessoal. Como assim, Gerleison? Simples. Se eu tenho, por exemplo, aqui uma tensão de 19 volts, vamos ilustrar aí no source, no meu gate, eu vou ter que ter o que? No canal N, eu vou ter que ter uma tensão maior, por exemplo, 25 volts no gate. Por quê? N, lembra só do NPN. Lembra, não tem o NPN? Então é NPN. Eu vou colocar aqui, tá aqui, NPN. Vou até botar em letra maiúscula para vocês acompanharem. Então, ó, tá aqui, ó, NPN. Então, negativo, positivo, negativo. 25 volts não é uma tensão superior a 19 volts, então ela está positiva em relação a 19 volts. Então, vou ter que injetar essa tensão aqui para que esse transistor chaveie. Da mesma forma no canal P. Se eu tenho 19 volts aqui, eu vou precisar ter uma tensão menor aqui. Por exemplo, 9 volts. Por quê? É PNP. Ok, pessoal? Então, olha, aqui eu teria tensão P de positivo, N de negativo e P de positivo. Ou seja, o 19 volts ele é mais positivo que o 9 volts. Então, o 9 volts vai ficar uma tensão negativa em relação a 19 volts. E ele vai fazer o transistor saturar, vai fazer o transistor chavear. Ok, pessoal? Todas as circunstâncias que a gente viu, o transistor vai estar aí chaveando. Então, a única diferença que a gente vai ter do canal P para o canal N é justamente essa, viu, pessoal? É muito importante quando você for fazer a troca de um transistor para trocar pelo canal correto, porque se você colocar o transistor do canal errado, ou mesmo de configurações com amperagem em corrente errada, não vai dar certo, o transistor vai queimar e corre o risco de danificar ainda mais a placa que está em reparo. Tá ok, pessoal? Então, no mais, é assim que se comportam os transistores de junção bipolar e os transistores de efeito de campo. Beleza, pessoal? Não paramos por aqui ainda. Vou mostrar para vocês aqui como é que isso se dá naquele encapsulamento que a gente viu anteriormente, de 8 perninhas, que é o que mais surge nos notebooks. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, nós temos o encapsulamento chamado SOIC 8, onde temos 8 perninhas de cada lado. Então, vou abrir aqui essa imagem para que você conheça melhor. Vamos pegar aqui uma imagem que a gente identifique. Pronto, aqui ficou perfeito. Então aqui, pessoal, olha, tá vendo aqui essa bolinha? Ela indica o pino 1. Nesses transistores aqui, que são muito populares nos notebooks, nós vamos ter alguns que serão duplos. Mas vamos nos apegar ao exemplo do simples, porque o duplo você recorre ao datasheet e vê onde estão essas perninhas em cada um. Então, olha,
essas 3 primeiras perninhas aqui, logo na sequência da bolinha, indicando o pino 1, são o source, tá ok, pessoal? Source, que é igual ao coletor dos transistores de junção bipolar. Aqui eu tenho, nesse quarto pinozinho, o gate, que é igual à base do outro transistor lá, no caso, junção bipolar. E aqui eu tenho o dreno, que é igual ao emissor do transistor de junção bipolar. Então, o dreno será composto por esses 4 perninhas aqui. Essas 4 perninhas aqui vão compor o dreno. Então, aqui gate, source, source, gate e dreno. Source, gate e dreno. Ok, pessoal? Então, caso eu tenha 19 volts aqui, tenha 5 volts aqui no gate, e eu estou saindo os 19 volts aqui do outro lado, que canal é que eu tenho aqui? Vamos lá, ver se você vai matar essa charada. Estamos falando aqui de transistor MOSFET, e não de junção bipolar. Tenho 19 volts, tenho uma tensão, por exemplo, aqui menor do que os 19 volts, e eu estou tendo 19 volts do outro lado. Então, eu tenho o quê? P, porque é uma tensão mais positiva quanto a essa, P, N, P, que é o que? Um canal P. Seria, então, um transistor de canal P. Eu não estou indo por essa referência aqui em cima, viu, pessoal? Pode ser que esse transistor aqui seja de canal N, mas eu estou indo somente para explicar a questão das pinagens, para que você possa estar compreendendo como funciona as pinagens do transistor, beleza? Então, pessoal, era essa informação que eu queria trazer para vocês sobre transistores. Eu vou deixar na descrição do vídeo algumas informações muito importantes para que vocês possam estar aí se aprofundando no conhecimento, efetuando o teste desse componente. Inclusive, eu vou deixar links na descrição lá do canal mesmo no YouTube, onde eu mostro como fazer o teste desses componentes na prática, em cima da bancada. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula e até a próxima.